a metformina, que tem um nome comercial de grifagem, ainda é uma droga atual e boa para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, porque, na verdade, a gente vê tanto desenvolvimento e surgimento de tantas outras drogas, e de repente tem uma droga, né, que é mais barata, que é distribuída pelo sistema público de saúde. Então, algumas pessoas ficam em dúvida, será que continua a metformina sendo uma droga de primeira escolha para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2? Eu respondo a você de maneira muito clara, muito objetiva, sim. A metformina é a principal droga no tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Hoje ela faz parte de todas as diretrizes, todos os consensos nacionais e internacionais que tratam sobre o tema, que tratam sobre o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, tanto os consensos, as diretrizes brasileiras, como todas as diretrizes internacionais, elas continuam colocando lá a metformina como uma droga de primeira escolha no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. É evidente que o tratamento do diabetes ele é cada vez mais personalizado. A gente não trata o diabetes, a gente trata um paciente que tem o diabetes. Então, eu estou falando isso no geral, mas vai ter casos que o paciente não vai poder iniciar o tratamento com metformina. Mas ela continua sendo uma droga atual no tratamento do pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E por que continua sendo uma droga atual? Porque, olha, é uma droga com mais de 50 anos de experiência, é uma droga que ela consegue controlar de uma maneira, controlar bem, na maioria das vezes, os níveis glicêmicos, consegue diminuir a glicemia de jejum de maneira importante, consegue diminuir a hemoglobina glicada de 1 a 2%, né? E tem os efeitos colaterais não são tão significativos e graves. Então, por isso que a metformina continua sendo uma droga de primeira linha. Paralelo a isso, é uma droga barata. Aqui no Brasil, é uma droga que é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, então isso facilita muito o uso da metformina. Aí vem a segunda pergunta. Como é que a metformina age no tratamento do diabetes mellitus tipo 2? Então, essa pergunta, na verdade, é qual é o mecanismo de ação dessa droga? Como é que ela age no nosso organismo para ela ter o seu papel no diabetes mellitus tipo 2? Então, a metformina, ela age diminuindo, controlando os níveis glicêmicos. De que maneira? Ela diminui a produção de glicose pelo fígado. Ela diminui a gliconeogênese. E ela também diminui a formação de glicose também pelo fígado, porque o fígado nosso, ele tem um papel de armazenar glicose na forma de glicogênio dentro das células hepáticas. A glicose é algo muito importante para a vida, porque é ela que gera energia dentro das células. Então, o nosso organismo, ele faz tudo para não perder glicose. Sobrou glicose, ele coloca na poupança, ele coloca no fundo de investimento, ele armazena para a hora que for necessário. E uma das maneiras dele armazenar essa glicose é no fígado, na forma de glicogênio. E o fígado, quando existe um período de jejum a mais, ou, por exemplo, durante a noite, você tem uma refeição 5, 6 horas da tarde, você vai se alimentar no outro dia, ou por algum motivo você tem um papel maior de jejum, o fígado tem um papel de pegar esse glicogênio e transformar em glicose. Isso nós chamamos de glicogenólise. Então, a insulina também diminui esse papel do fígado na produção de glicose, tanto da produção na forma como gliconeogênese como glicogenólise. A metformina, ela também tem um outro papel muito importante. Ela facilita a ação da insulina nas células. A gente sabe que a insulina, ele é o hormônio produzido pelas células betas do pâncreas e que ele tem várias funções no nosso organismo, mas a principal função dele é colocar a glicose para dentro da célula, para que essa glicose vá produzir energia. E a metformina, ela facilita
a entrada da glicose na célula, ela diminui a resistência das células à ação da insulina. A metformina também tem outro papel importante, ela ajuda a diminuir a absorção de glicose pelo intestino. E um outro papel, outro mecanismo de ação importante da metformina, você que é profissional de saúde também tem que ficar atento a isso, a metformina, ela estimula a liberação, ela mantém por mais tempo os níveis de incretina do nosso intestino. E isso, na verdade, diminui a nossa fome, isso aumenta a nossa saciedade no cérebro. Então, esses são os mecanismos pelos quais a droga, esse remédio que está em sua mão, que você está olhando agora, que é a metformina ou Grifage, ele age baixando, ajudando a controlar a glicemia, ajudando a controlar a hemoglobina glicada. Aí você faz uma outra pergunta que fizeram aqui interessante. Mas a metformina é uma droga potente no controle do diabetes mellitus tipo 2. A metformina, ela ajuda a controlar bem os níveis de glicemia. Agora a gente tem que entender o seguinte, que ela não tem um efeito agudo. Então muitas vezes a pessoa está com a glicemia muito alta, começa a tomar o Grifage, a metformina hoje, acha que amanhã ou 2 ou 3 dias vai fazer o exame e já vai estar normal. Não, a metformina tem um período de algumas semanas para ela atingir o seu pico de ação. E muitas vezes, mesmo no início do tratamento, nós já usamos, além da metformina, um outro tipo de droga de antidiabético oral, porque pelos níveis a gente já imagina que só com a metformina a gente não vai conseguir controlar de uma maneira adequada. De maneira prática é o seguinte, quando a gente faz o diagnóstico do paciente com diabetes mellitus tipo 2, é evidente que esse diagnóstico é individualizado, a gente vai ver a idade, vai ver o nível de gordura corporal dessa pessoa, a quantidade de gordura visceral, se ele tem síndrome metabólica, se ele não tem, mas no geral, se ele tem uma hemoglobina glicada acima de 7,5, uma glicemia de jejum mais alta, a gente pode já iniciar com 2 classes de drogas diferentes, além das mudanças do estilo de vida. Uma dessas drogas, com certeza, é a metformina. E uma das outras classes de droga que a gente pode associar. Mas a metformina, respondendo aqui, Silvia, a sua pergunta, a metformina realmente é uma droga potente, porque ela consegue baixar a hemoglobina glicada, pode baixar até 2%, isso é muito significativo, e consegue também baixar a glicemia de jejum. Mas aí tem outras perguntas em relação à metformina, é a dose, né? Será que eu estou tomando subdose? Será que eu estou tomando uma dose acima do que é para tomar? Veja bem, essa questão da dose é entre você e conversar com o profissional que lhe acompanha. Alguns cuidados a gente precisa ter quando a gente começa a usar metformina. É começar com a dose menor e aumentando. Geralmente eu faço isso a cada semana, vou aumentando um pouco, porque isso diminui a incidência dos efeitos colaterais. Na apresentação da metformina, nós temos a apresentação de comprimidos de 500 miligramas, de 750, de 850 e de 1 grama. Né? A dose máxima que pode chegar, não quer dizer que todo mundo vai chegar a essa dose, mas a dose máxima é de 2,55 gramas, ou seja, 2 gramas e 550 miligramas, que daria 3 comprimidos de 850 miligramas. É evidente que a gente tem que levar em consideração idade, peso e também levar em consideração que a dose ela deve sempre iniciar com a dose menor e aumentando essa dose paulatinamente, mas a dose máxima em humanos que a gente é essa de 2 gramas e 550 miligramas. Nós temos uma outra coisa também importante em relação à metformina.